O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 19. Este é o terceiro vídeo. Não obstante, certo dia em que João Romão conversou muito com o Botelho, as lágrimas saltaram dos dois olhos da infeliz e ela teve de abandonar a obrigação, porque o pranto e os soluços não lhe deixaram fazer nada. Botelho havia dito ao vendeiro: faça o pedido, é a ocasião. Hein? Pode pedir, Amanda pequena, está tudo pronto. O barão dá? Dá? Tem certeza disso? Ora, se não tivesse, não lhe diria deste modo. Ele prometeu? Falei-lhe, fiz-lhe o pedido em seu nome. Disse que estava autorizado por você. Fiz mal? Mal, fez muito bem. Creio até que não é preciso mais nada. Não, se o Miranda não vier logo ao seu encontro, é bom você lhe falar, compreende? Ou escrever. Também. E a menina? Respondo por ela. Você não tem continuado a receber as flores? Tenho. Pois então não deixe pelo seu lado de ir mandando também as suas e faça o que lhe disse. Atire-se, seu João. Atire-se enquanto o angu está quente. Por outro lado, Jerônimo empregara-se na pedreira de São Diego, onde trabalhava antes e morava agora com a Rita numa estalagem da Cidade Nova, aquele bairro de operários, né? Então ele saiu da Cidade Nova, voltou para a Cidade Nova e voltou para a pedreira antiga. Tivera de fazer muita despesa para se instalarem. Foi-lhes preciso comprar de novo todos os arranjos de casa, porque do João Romão, Jerônimo só levou dinheiro que ele já não sabia poupar. Com o asseio da mulata, sua casa ficou, todavia, que era um regalo. Tinha cortinado na cama, lençóis de linho, fronhas de renda, muita roupa branca para mudar todos os dias, toalhas de mesa, guardanapos, comiam em pratos de porcelana e usavam sabonetes finos. Plantaram à porta uma trepadeira que subia para o telhado, abrindo pela manhã flores escarlates, de que as abelhas gostavam muito. Penduraram gaiolas de passarinho na sala de jantar. Sortiram a despensa de tudo que mais gostavam. Compraram galinhas e marrecos e fizeram um banheiro só para eles, porque o da estalagem repugnou a baiana, que neste ponto era muito escrupulosa. Um detalhe que a gente não sabia até agora, né? Mas deveríamos já ter adivinhado, né? O banheiro era coletivo, certamente. O luxo de ter um banheiro só para você, né? É justamente isso, um luxo, né? A primeira parte da sua lua de mel foi uma cadeira de delícias contínuas. Tanto ele como ela pouco ou nada trabalharam. A vida dos dois resumira-se quase que exclusivamente nos 8 palmos de colchão novo que nunca chegava a esfriar de todo. Jamais a existência pareceu tão boa e corredia para o português. Aqueles primeiros dias fugiram-lhe como estrofes seguidas de uma deliciosa canção de amor, apenas espacejada pelo estribilho dos beijos em dueto. Foi um prazer prolongado e amplo, bebido sem respirar, sem abrir os olhos, naquele colo carnudo e dourado da mulata, e que o cavouqueiro se abandonara como um bêbado. Não, desculpe, ao colo. Aqui o cavouqueiro se abandonara como um bêbado que adormece abraçado a um garrafão inesgotável de vinho gostoso. É isso que a Rita Baiana é, né? Ela é um garrafão de vinho que nunca se esgota, né? Vinho gostoso. Estava completamente mudado. Rita apagara-lhe a última réstia das recordações da pátria. Secou, ao calor dos seus lábios grossos e vermelhos, a derradeira lágrima de saudade que o desterro lançou do coração com extremo arpejo que a sua guitarra suspirou. A guitarra
Lembre-se aqui que guitarra é claro que não é guitarra do cara do rock, né? A guitarra ela é mais tipicamente portuguesa, ela tem o corpo assim mais redondo. Eu acho que eu não coloquei foto para você, mas é facílimo. Coloca lá guitarra portuguesa, você encontrar. É instrumento de corda dedilhável semelhante ao bandolim, com 6 pares de cordas. Né? A guitarra substituiu-a pelo violão baiano e deu-lhe a ele uma rede, um cachimbo, e embebedou-lhe os sonhos de amante prostrado com as suas cantigas do norte, tristes, deleitosas, em que há caboclinhos curupiras, que no sertão vêm pitar à beira das estradas em noites de lua clara, e que querem que todo viajante que vai passando lhe ceda fumo e cachaça, sem o que, ai deles, o curupira transforma-os em bicho do mato. E deu-lhe do seu comer da Bahia, temperado com fogoso azeite de dendê, cor de brasa, deu-lhe das suas muquecas escandescentes de fazer chorar, habituou-lhe a carne ao cheiro sensual daquele seu corpo de cobra, lavado 3 vezes ao dia e 3 vezes perfumado com ervas aromáticas. O português abrasileirou-se para sempre. E o que é abrasileirar-se, né? O português abrasileirou-se para sempre. Fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento. Fora-se-lhe de vez o espírito da economia e da ordem, perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo inteiro à felicidade de possuir a mulata e ser possuído só por ela, só ela e mais ninguém. Eu coloquei aqui uma observação que eu acho interessante, né? Eu coloquei mais presente nesse país onde não precisa guardar nada para o inverno. O que eu quero dizer com isso, né? Há uma teoria mais ou menos fraquinha, assim, sei lá, uma teoria para explicar o desenvolvimento social das regiões do país, mas uma teoria interessante, né? Pensando assim que nas regiões mais frias houve um maior desenvolvimento pelo seguinte motivo. Imagine que você mora lá, sei lá, nos Alpes. Você não vai morar nos Alpes, né? Mas numa das regiões perto dos Alpes suíços, né? Você mora lá sei lá, no norte da França, você mora na Inglaterra, né? E aí o que acontece? As estações, primeiro de tudo, as estações são muito mais bem delineadas, né? Inverno é inverno. Inverno você não tem coisas no inverno, né? Lembre-se, por exemplo, que quando as colônias inglesas se estabeleceram na América do Norte, o que aconteceu no inverno é que quase todo mundo morreu, né? Quando chegou a primavera, justamente o que aconteceu é que eles finalmente puderam plantar e foram salvos por aquilo ali, pelaquela plantação, passando o inverno, e aí daí que a gente tem a ação de graças, né? Bom, mas isso é uma outra história, mas o importante é você tem que de alguma forma ser mais frio, ser mais calculista, e você tem que se planejar se você está num lugar desse, né? Porque se você não se planeja, você morre durante o inverno, simples assim, né? Não vai ter nada para comer, né? Então, segundo essa teoria, como eu falei, é muito fraquinha, né? Parênteses aqui, uma teoria como essa, né, tentando explicar o que influencia a nossa vida, não precisa ao estar certo, então ela guia toda a nossa vida. Então todo país digamos assim, tropical é subdesenvolvido, e todo país né, ao norte é desenvolvido. Não precisa a gente pensar em termos absolutos, né? É a mesma coisa que acreditar, por exemplo, que o meio social nos molda. Sim, mas não só isso, né? É a mesma coisa que acreditar que nós somos moldados pelos nossos traumas ou nossas experiências em infância. Sim, mas não só isso. Então não são
determinadores, né? Não são fatores determinantes da nossa vida, são fatores influenciadores, né? Eles pesam sobre nós. Eu acho que é esse o ponto, né? Qualquer uma dessas teorias, né? Se você não acreditar que esses fatores eles só pesam sobre nós, você vai acreditar num tipo de determinismo, né? Ou determinismo biológico, determinismo histórico, determinismo social, que é o meio, qualquer coisa que você acredite, né? Sei lá, você acredita no horóscopo, então o alinhamento dos planetas determina você. Então, você acredita que não há escapatória. Por outro lado, a alternativa não precisa ser, então eu não acredito e não determino em nada. Você pode ter essa ideia do peso, né? Então, sim, a minha herança genética pesa sobre mim. Sim, os meus traumas de infância pesam sobre mim. Sim, o meu meio social, histórico, pesa sobre mim, né? Mas não me determina. Fechei o parênteses sobre isso. E aí o que pode acontecer é que essas regiões pesam, né? O clima dessas regiões pesam sobre as populações. Por quê? Porque se você está vivendo nos trópicos, é claro que essa é uma ideia simplista, né? Você está lá na tua rede, no meio do mato, você pode ficar lá fornicando, ou... Não colocar fornicar é uma palavra feia. Você pode ir lá estar aproveitando, né, do sexo com todas as índias e tudo mais, você vive numa tribo. Porque você pode simplesmente levantar, pegar umas frutas, comer ali e deitar novamente. Vai chegar o inverno, vai ser a mesma coisa. Você vai ter frutas e tudo mais. Então você não precisa pensar no futuro. E como você não precisa pensar no futuro, você não precisa desenvolver uma estrutura social mais complexa. Você não precisa desenvolver regras mais duras, né? Aquela história, você é um trabalhador no norte da Inglaterra. Você não teve a disciplina de trabalhar durante o verão, como eu falei pra você. Inverno você morre de fome, pronto, né? Então parece que é mais ou menos essa teoria aqui que está subjacente ao que o narrador está nos contando, né? Então tudo o brasileiro, como que o português se abrasileirou? Ele puxou tudo pro presente. É só o sexo que eu faço agora, é só a comida que eu faço agora, é só o prazer que eu faço agora, é só o descanso que eu faço agora. Tudo que está próximo no tempo é o que eu quero, né? Pense, o que é poupar? Poupar é colocar o dinheiro para o futuro, né? O que é controlar-se na comida? Novamente, você controla-se na comida pensando no futuro. Ou para não gastar muito dinheiro, e aí cai no primeiro caso, ou, por exemplo, para a tua saúde, aí você vai pensar que você quer viver mais anos, né? Em relação a se controlar em relação ao sexo, né? Não, eu não vou deixar meu lado animal tomar conta de mim, eu vou me impor, etc, etc, né? Por isso que eu coloquei, eu acho que agora faz mais sentido a frase para você, se estava confuso no começo, mais presente neste país onde não se precisa guardar nada para o inverno, né? Aquela história a fábula da cigarra e da formiga, provavelmente, se é que, novamente, segundo essa visão, né? Se é que a gente encontra lá a cigarra cantando o ano inteiro e podendo comer uma coisa aqui ou outra, e do outro lado as formigas lá todas espalhadas, nem tem formigueiro, né? Então eu vou ler novamente esse parágrafo. O português abrasileirou-se para sempre, fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos. O que é você ter uma extravagância ou abusar? Abusar, por exemplo, na raiva, né? Você está numa briga ali e de repente é uma briga que você poderia ser mais racional e falar, não, eu não vou continuar com essa discussão, isso é absurdo, a gente vai se matar um ao outro. Então, isso acaba aqui, né? Se você é extravagante, você só pensa no presente, só tem essa briga aqui, né? Você não pensa nos seus filhos que vão ficar sem pai, você não pensa nos perigos depois, você não pensa nas consequências, vai pra cadeia, só essa briga aqui, só é o presente que existe. O português abrasileirou-se para sempre, fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento. Fora-se-lhe de vez o espírito de economia e da ordem, perdeu a esperança de enriquecer, e deu-se todo inteiro à felicidade de possuir a mulata
e ser possuído só por ela, só ela e mais ninguém. A morte do Firmo não vinha nunca a toldar-lhes o gozo da vida. Quer ele, quer a amiga, achavam a coisa muito natural. O Facínora matara tanta gente, fizera tanta maldade, devia, pois, acabar como acabou. Nada mais justo. Se não fosse o Jerônimo, seria outro. Ele assim o quis. Bem feito. Só para mais 2 minutinhos aqui. Observação em relação ao vocabulário, né? Então, em determinado momento aparece o arpejo, né? Então, o que é arpejo? Acorde em que as notas são tocadas em modulação continuada e sequente. Então, a gente está falando o extremo arpejo que a sua guitarra suspirou. Guitarra, como eu li para você, instrumento de corda dedilhada, semelhante ao bandolim, com 6 pares de corda. Escandecer é a mesma coisa que escandecer é a mesma coisa que escandecer, né? Que a gente está falando aqui de algo abrasador, né? Ou abrasar. Procurava escandecer os carvões, né? Tornar os carvões incandescentes, né? Deu-lhe das suas muquecas escandescentes, né? Que são como se fosse uma brasa, né? Como uma brasa viva. E vocabulário é isso.